quando os vereadores, que deveriam também ser, de certa forma, os políticos, deveriam ser exemplares também, deveriam, mas há muito tempo já não são nesse país, né? E quando eles começam a dar um mau exemplo e partem ali para as vias de fato. Meus amigos, numa sessão na Câmara de Figueirópolis do Oeste, no Mato Grosso, acabou nessa pancadaria generalizada, socos, pontapés e, enfim, voando para tudo que é lado, depois dos vereadores Geraldo de Assis Rocha, do Partido Republicanos, e o José Lucas da Silva, do PSDB, em federação com Cidadania, se desentenderam, para dizer o mínimo. E é aí que entra o nosso questionamento, Carla Brandão. O que está acontecendo com o controle emocional das pessoas, ainda mais de figuras públicas e políticas que deveriam estar dando exemplo, minimamente? Você fez uma ótima pergunta e eu vou devolver pegando um gancho da Jess. Eu fico imaginando os filhos desses caras assistindo isso, né? Lá eram os pais, aqui são os filhos. O que eles pensam, acham normal e vão replicar isso, porque a gente ensina pelo exemplo mais do que pela palavra. Então, a gente já sabe, historicamente, isso é muito comum no Brasil. E no mundo também? Quanta gente no mundo também. O ser humano, na África, na Ásia. O ser humano, ele tem um instinto de defesa natural, é da nossa mente. Mas ele é em tese, para nos defender. E não para você usar isso como instrumento de insegurança. Porque, na verdade, isso é insegurança e falta de inteligência emocional. Que deveria ser algum patamar para você ser político, né? E nesse caso, é também um profundo desrespeito à democracia. Sim. Porque o espaço do parlamento é o espaço de convivência entre as opiniões diferentes. Então, não importa o quão tenha sido intensa a divergência entre esses dois vereadores. Eles são literalmente pagos com dinheiro público para que divirjam. E para que divirjam, encontrem uma solução que chegue a uma deliberação pacífica para as questões da municipalidade. Agora, eu tenho a dúvida, Marinho, se, com o eventual processo de cassação de mandatos, eles vão entrar em greve de fome. Será que a gente vai ver? Ou se também vai acabar no que a gente vem chamando de namastê parlamentar, né? Se o presidente da Câmara ali de Figueirópolis do Oeste vai realmente ele fazer panos quentes e não deixa disso. Mas aqui, apesar das brincadeiras aqui, doutora Carla, a gente quer entender, na sua visão, como é que faz para tentar mudar isso, né? Minimamente. Eu acredito em punição, porque a gente tem que, ou se vem por de baixo para cima, vem pelo exemplo. Quando não acontece dessa forma, tem que ser de cima para baixo, pela punição. A gente só passou a usar cinto de segurança quando houve multa. A gente só sabe que o filho para de usar o celular quando você fala que não pode usar e tira na entrada do colégio. Porque muitas vezes é difícil você implementar uma mudança estrutural num comportamento desse. Então, só pela punição para ver uma nova forma de comportamento. Porque não dá para eles entenderem, provavelmente, quando eu falo com uma pessoa assim, me desculpa esses políticos, eu tenho vergonha e eles deveriam fazer a terapia. Então a punição deveria ser da casa alta para a casa baixa? No caso da Câmara dos Deputados, aí a Câmara dos Vereadores também tem de exemplo. Estou me referindo ao caso do Glauber, que o Mano bem citou. Exatamente. Em relação à Câmara dos Deputados, né, que ele expulsou o cidadão a pontapés, e agora a gente vê esse episódio entre dois parlamentares. Então, assim, qualquer ato de violência, ele deve ser repudiado em qualquer situação. Ainda mais no contexto político, onde a gente tem que lidar com as diferenças de ideias. E o contexto dessa indústria da indignação. Quanto mais o UFC, quanto mais gladiadores esses representantes da opinião pública se tornam, em tese, mais cliques e mais adesão eles terão nessas tribos. Exatamente. E tem gente que acha que isso é de ser corajoso, né? Exato. Tem gente que acha que isso é uma atitude... Me chamou de FDP, eu vou lá pra cima dele. Eu faço mesmo, né? Isso é da época do coronelismo. Coronelismo brasileiro. Mas que a gente trouxe aqui alguns exemplos que seguem muito bem. Obrigado, não é isso, Mano? Infelizmente, porque mostra como a nossa cultura política ainda é muito autoritária, ainda é muito baseada na ideia de que o bom representante, na verdade, é o macho alfa, que se ouvir um desaforo, vai partir para cima do outro. Mas isso nada mais é do que um espírito tribal e não um espírito democrático necessário para uma sociedade aberta, onde nós podemos conviver com a divergência e com a diversidade de estilos de vida, de visões de mundo, e isso só é possível quando a gente abre mão dos punhos e pontapés e substitui isso pelo diálogo, pela retórica, Exato. pela palavra, pelo livre convencimento. Vocês tiveram aula de educação moral e cívica no colégio, MPB? Será que ainda existe? Porque a gente aprendia isso, né?
A gente aprendia minimamente no colégio o que é isso, de você dialogar, o que é democracia. E isso é aviltante para uma democracia. A gente, como você disse, a gente paga para eles nos representarem. Mas eu acho que é o índice. E eu não quero isso. Que é assustador aqui. É um país em que isso é muito comum. Vale mencionar, para ele que está em alta, né? Fernando Collor de Mello, pai de Fernando Collor de Mello, né? Ele matou um colega senador tiro errado. Pleno plenário do Senado Federal. E agora nós vimos Glauber chutando um cidadão da Casa do Povo. E aí nós vemos esses casos, Collor. Remova o nome de papai de sua boca imunda. E não comece a defenestrar a memória de Arnon Afonso de Mello. Jamais. Não. Você que está o fazendo preso. Mas a realidade... Direito a camarões. Aqui é a champanhe. Eu não sei se vai ter, mas a realidade é que a gente precisa ver que esse problema da violência, ele não vai ser endereçado se a gente também não punir esses políticos. Exatamente. E aí fica com dó. O presidente da vereança ali, mas foi um episódio. Não pode ser assim, gente. 2 pesos e 2 medidas, né, gente? 2 pesos e 2 medidas. É um absurdo. É humilhar a população, o cara achar que pode de lutinha. Que é isso? Que país é esse? Que Câmara dos Vereadores é esse? Que você vai de lutinha resolver conflito? Pelo amor de Deus. Sim. Agora, David, fica à vontade. Quer complementar? Não, é um tremendo absurdo e assim, não tem nem o que dizer em relação a isso, a não ser que haja punição exemplar para todos os que cometem violência nos mais diferentes ambientes, principalmente relacionados à política. A política é feita muito mais de acordos do que de embates. Pelo menos deveria ser, e pelo menos foi criada para ser uma forma pacífica de se evitar a guerra. Porque qual é a outra alternativa no seu diálogo e a conciliação e a negociação? É o autoritarismo, a radicalização e a violência que a gente fica vendo aí, dá esse péssimo exemplo, né? Impor a sua opinião pela força, né? Isso não existe. Isso não existe nem em casa, nem nas residências, nos lares deveria fazer parte. Porque a gente tem que aprender a dialogar lá desde criança, né? Quando você quer fazer uma coisa, o pai não deixa. E você tem que começar a aprender a se expressar. E quando você começa a aprender a se expressar, você tem paciência de ouvir o que o outro tem a dizer. E tá faltando paciência, né? Depois da pandemia parece que piorou. As pessoas não têm mais tolerância zero. A gente sabe que isso existiu sempre na história da civilização, mas a gente hoje tem as câmeras para registrar, né? Não, e eu acho que se é pra ser assim, vamos estabelecer então um UFC. Põe lá o defensor da lei com um vermelho, o outro com azul e vamos no soco, até o nocaute. Mas que seja estabelecido assim, de fato, né? Porque tá uma palhaçada. Já pensou se essa ideia pega? Não duvido que pegue. E aí, nesse caso, até vamos lembrar que o cidadão aqui tem um pouquinho de lugar de fala nesse caso também. Até porque, assim, enfim, não pense que eu julgo os outros aqui, esses gloriosos vereadores de Figueirópolis do Oeste, sem fazer um exame de consciência antes. Sim. Eu fui o pivô involuntário de um grande arranca-rabo aqui, lá em maio de 2021, com o deputado estadual Tomé Abdos. Prazer, prezado Tomé Abdos. Aí, tá ok? Mas muitas lições foram tiradas daquele episódio lamentável, de que realmente, claro, eu fui a vítima, eu que fui atacado, mas estava ali no meio do arranca-rabo. E isso não leva a lugar algum e só deixou, enfim, arrependimentos no caminho. Porque quando a gente é ameaçado, o nosso cérebro nos deixa em estado de alerta, de fuga, ou a gente vai partir para a fuga, ou a gente trava, ou a gente para. E a fuga faz com que o nosso cérebro faça a pressão arterial aumentar, o batimento cardíaco aumentar. E a gente, geralmente, quando a gente não respira, não pensa, não bota para consciência, porque é um movimento da nosso subconsciente, a gente parte para o ataque. É meio, como ele falou, tribal, né? Quando os homens tinham que caçar para trazer a comida para dentro de casa, eu ou ele. Eu falo isso pro meu filho. Às vezes ele tá estressado, começa a gritar e levar o tom de voz. Eu falo assim, olha, enquanto você estiver gritando, a gente não vai conversar. Quando você se acalmar, a gente conversa. Perfeito. Esse é o a regra exemplo. dos 10 segundos. Pessoal, como lidar com desrespeito. Inclusive, estou fazendo um vídeo aí, já fazendo spoiler aí. Tem que dar os 10 segundos. Fica ali só olhando pra pessoa, sem mover um músculo facial. Pensa, né? Ela vai começar a recuar. Não tem jeito. A pausa e o poder da pausa é inacreditável. Minha mãe já me ensinava. Ela falou, bebe um gole d'água. Bebe um gole d'água? Minha mãe me ensinou isso. Sabe a mulher. Bebe um gole d'água, que dá tempo do cérebro dar uma travadinha. Tem uma tese realmente estudada cientificamente que é de 90 segundos. Onde a partir dali, você abaixa essa adrenalina e você tem a condição de raciocinar e botar a sua consciência para funcionar. Você, quando estiver em discussão, uma coisa em trabalho, você por 1 minuto e meio, você respire. Você não vai para a luta. E nesse momento que a gente se despede, claro, apenas quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, agitado necessário de hoje, fica por aqui e a gente se vê amanhã. Tchau. Em frente a gente continua aqui
Nesse sentido, né, é importante nessas horas ali de tensão total, nessas brigas, você fazer mais perguntas e menos comandos, né? Não é você dizer... Quem você pensa que é para falar comigo desse jeito, Mano Ferreira? É mais perguntar assim, em que momento você achou que eu te dei a impressão de que você poderia falar assim comigo? Você já muda a E essa equação, é uma técnica perfeita, serve para todo mundo estar vendo e assistindo a gente. Então ressalta aqui, por favor. Colocar o que você está, não impor a sua opinião, mas colocar o que você está sentindo em relação àquilo. A pessoa vai caindo, ela vai não sabe o que te responder, geralmente. Convocar para reflexão. Porque quando a gente está tomado pelo sentimento tribal, geralmente a pessoa acha que ela é completamente dona da razão e que quem discorda não tem qualquer legitimidade. E isso é algo que nos afasta da humanidade, porque isso nos coloca como se fôssemos deuses sobre-humanos e como se o outro fosse sub-humano, que pode ser desprezado. E todo ser humano tem legitimidade na sua existência. Então, vai ter algum aspecto daquele ponto de vista que é legítimo. Então, mudar de chave e convocar para reflexão sempre ajuda a desarmar. Uma conclusão aqui pra gente, Carla. Voltando ao que ele falou pro filho dele, é perfeito. Ele fazer o garoto refletir. E ele vai se espelhar, porque a gente se espelha nos nossos pais, nos nossos familiares. E quando a gente explica, a gente traz pro consciente. Então fica a dica pra todo mundo. Dica maravilhosa. E a gente segue adiante aqui.